Hello, galera! Débora aqui para mais um vídeo da nossa série Permanecendo Fiéis. Nós estamos no quinto vídeo, na verdade, é quinto, gente? No sexto? Não, quinto vídeo dessa série. E hoje nós vamos falar sobre o quinto motivo na qual as pessoas param no meio do caminho da caminhada delas com Deus. Então, se você ainda não assistiu o quarto motivo, eu recomendo que você vá lá e assista. Nós falamos sobre o quarto motivo, que as pessoas param no meio do caminho porque elas estão buscando fogo, terremoto, vento forte. Mas, na verdade, às vezes, Deus vai vir num vento suave. E nós precisamos contentar com o vento suave. Então eu falei sobre a importância da gente ser fiel a Deus no dia a dia, porque é quando a nossa fidelidade realmente é aprovada. Não numa conferência super lotada e super power, mas sim no chato do dia a dia. Então, se você quer permanecer fiel a Deus, você precisa entender isso e você precisa se contentar com a brisa suave. Ok? Mas hoje nós vamos falar sobre o quinto motivo na qual as pessoas param no meio do caminho. Hoje nós vamos ler em duas passagens, mas a primeira que eu quero ler está em Gênesis 4, no versículo 3 até o versículo 7. Eu vou abrir minha Bíblia aqui com vocês. Então, Gênesis no capítulo 4, do versículo... Deixa eu ver minha colinha. Do versículo 3 até o versículo 7. Então, a palavra de Deus diz assim: Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então hoje, o quinto motivo que eu quero dizer para vocês, que fazem as pessoas pararem no meio do caminho, da caminhada delas com Deus, é que pessoas que param no meio do caminho, elas confundem correção com rejeição. E para que a gente continue nesse caminho, fiéis a Deus, para que a gente continue constante, perseverante, a gente precisa entender que cada correção do Senhor não é uma rejeição, mas sim um alinhamento e um lapidar de Deus. Aqui nós vemos Caim. Deus, ele avisa Caim, ele fala: Caim, eu rejeitei a sua oferta, mas eu estou rejeitando não porque eu estou rejeitando você, mas eu estou rejeitando a oferta para que eu te ensine a me ofertar melhor. Então eu quero te dizer que muitas vezes a nossa caminhada com Deus, o Senhor, ele vai nos colocar em momentos desconfortáveis. Esses momentos desconfortáveis não é para que a gente se sinta ofendido, rejeitado, abandonado e à deriva de alguma situação, à deriva do amor de Deus, mas muito pelo contrário. Ele nos corrige, ele nos coloca nessas situações para que sejamos lapidados, para que sejamos moldados. E eu quero te dizer que toda ofensa, todo momento de ofensa, quando você se ofende com o seu irmão da igreja, todas as vezes que você se ofende com o seu pai, com a sua mãe, com os seus amigos, com as pessoas que você se importa, toda vez que você se ofende, é aí, justamente aí, que Deus te dá uma oportunidade de cura. Porque você pode pegar essa ofensa, apresentar a Deus e falar assim: Deus, eu me ofendi. Qual a raiz dessa ofensa? Por que me incomodou tanto, Deus? E quero te dizer mais uma vez, não confunda a correção de Deus com rejeição. Não confunda a ofensa com a rejeição, com o abandono. Eu quero te dizer que ao invés de você se afastar na ofensa, que você se aproxime mais de Deus na ofensa. Sabe por quê? Porque Deus ama a quem Ele corrige. E Deus corrige a quem Ele ama. A segunda passagem que eu quero ler com vocês está em Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 13. E a palavra de Deus diz assim: Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento,
mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Versículo 13. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. É tão interessante aqui que a gente vê que as pessoas que param no meio do caminho são pessoas que elas confundem a correção com rejeição. Que é interessante que aqui a palavra de Deus diz que quando a gente aceita a correção, a gente se torna santo como Deus é, para que a gente participe da santidade de Deus. E é interessante que a palavra santo significa algo separado. A gente vê Deus falando que Deus é santo, Deus é glorioso, e a palavra santo ela significa alguém ou algo que é separado. E é interessante que quando Deus ele é santo, não quer dizer que ele é só santo por ele ser Deus, claramente, mas ele é santo porque ele é imutável. Isso quer dizer que ele é santo, então aonde quer que ele esteja, ele não muda, porque ele é santo, ele é imutável, ou seja, ele é Deus, Deus é amor, ele pode estar no meio de seres humanos pecadores, seres humanos vingativos, mas ele não deixa de ser amor, porque ele é santo. Então Deus nos chama para esse lugar, de não importa onde a gente seja uma pessoa santa, uma pessoa separada, uma pessoa que é imutável pelo ambiente. E a gente alcança esse lugar através da correção, porque a correção é como se fosse lixa, sabe? Vai lixando, vai podando a gente de tudo aquilo que tá fraco, tudo aquilo que tá imaturo na nossa vida. Então eu quero te dizer que Deus, todas as vezes que a gente se sente ofendido, Deus nos entrega uma oportunidade de cura. Todas as vezes que você se sentir ofendido, não veja como algo, como uma injustiça, mas veja como uma oportunidade de Deus para que você seja curado, para que você seja fortalecido. Porque eu quero te dizer que se você tivesse maduro o suficiente, se a gente tivesse maduro o suficiente, a gente não teria se ofendido com tal situação, ou com tal pessoa, com tal coisa que foi dita. E é interessante porque a ofensa ela não é uma coisa ruim necessariamente, porque ela vai denunciar e nos revelar aquilo que precisa ser estruturado, aquilo que precisa ser amadurecido no nosso caráter, no nosso pensamento, nas nossas emoções e em nós. Então, a correção do Senhor não é rejeição, não é abandono, não é te colocar à deriva de uma situação, à deriva do amor dele, mas é exatamente te incluir, porque ele vai corrigir aquilo que está errado para que você seja incluído no propósito dele. Ele vai corrigir você, ele vai alinhar você para que você pareça mais com Jesus e viva uma vida em abundância, uma vida que está de acordo com os planos dele para sua vida. Então eu quero te dizer que a correção do Senhor, ela não é uma rejeição, mas sim um lapidar, um alinhamento para que você seja quem ele realmente te chamou para ser. Eu quero ler com você algo que diz assim, no versículo 12, diz que a palavra de Deus nos diz para que a gente fortaleça as nossas mãos enfraquecidas, para que a gente fortaleça os nossos joelhos vacilantes, para que a gente aguente a correção do Senhor. Porque, mais uma vez, a correção do Senhor revela aquilo que a gente precisa amadurecer, mudar e melhorar. Então, fortaleçam suas emoções. Não fique ofendido por coisa pouca. Fortaleça suas emoções para receber as correções do Senhor, para que você não se desvie do caminho por ser difícil. Mas permanecendo, seja curado. Deixa eu te dizer, permaneça. Sabe, quando a gente permanece na nossa caminhada com Deus, a gente vai ser corrigido sim pelos nossos pais, a gente vai ser corrigido sim pelos nossos líderes espirituais, a gente vai ser corrigido sim pelo Espírito Santo, mas não pense que é algo bobo, que é algo da sua cabeça, que Deus está falando para você pedir perdão para tal pessoa, para você deixar de fazer tal coisa, para você deixar de falar tal coisa. Não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo te corrigindo. Não se ofenda com essa correção, não ache que é rejeição, muito pelo contrário, o Senhor ama a quem Ele corrige e Deus corrige a quem Ele ama. Então, a correção do Senhor é uma oportunidade para que você amadureça as suas emoções, amadureça o seu caráter, lapide e alinhe o seu caráter de acordo com aquilo que Ele desenhou e projetou para você, para que a gente pareça mais com o Filho dele, que é Jesus, nosso irmão Jesus, nosso Deus Jesus. Então, para que a gente pareça mais com Jesus. E quanto mais parecidos com Jesus, mais maduros nós somos.
Então fortaleça suas emoções, não fique ofendido. Aguenta esse tranco aí, porque eu tenho certeza que depois dessa situação você vai ser amadurecido, as suas emoções serão amadurecidas e você vai ser santo, você vai ser incorruptível numa geração corrompida. Você vai fazer a diferença porque você aceitou a correção do Senhor e o seu caráter foi lapidado. E você então, continuando nessa jornada, você continua nesse processo de santidade, você se tornou mais santo e santo e santo, ou seja, uma pessoa que é imutável, sabe? Claro que a gente não vai ser perfeito, gente, não é isso. Mas é ser uma pessoa parecida com Jesus, uma pessoa que ela não muda no ambiente que ela está. Ela é muito pelo contrário, ela é diferente do ambiente e faz a diferença. Então é para esse lugar que o Senhor nos chama. Então, mais uma vez, eu quero te dizer, pessoas que param no meio do caminho são pessoas que confundem a correção com rejeição. Não seja essa pessoa. Todas as vezes que você for corrigido, olhe como se fosse uma oportunidade, um privilégio. Quando você for corrigido pelos seus pais, quando você for corrigido pelos seus líderes, quando você for corrigido por alguém, não enxergue isso como rejeição, como uma ofensa, como um abandono. Muito pelo contrário, essa pessoa ela quer te ver bem. Porque se ela tivesse nem aí pra você, ela deixava, ela não te corrigia. A palavra de Deus diz, se eu não me engano, em Colossenses ou 2 Coríntios, diz que as pessoas que são desobedientes a Deus, as pessoas que não querem buscar a Deus, sabe o que Deus faz com essas pessoas? Essas pessoas, Deus, ele não mata essas pessoas. Deus, ele não traz um castigo sobre essas pessoas. Não. Sabe o que Deus faz? Ele entrega essas pessoas para elas fazerem o que elas bem desejam. Então eu quero te dizer que se Deus não tem deixado você fazer o que você quer, é porque Ele te ama. Porque se Ele não te amasse, Ele entregava você para os seus próprios desejos. Então Deus ama quem Ele corrige e Deus corrige a quem Ele ama. Correção do Senhor não é rejeição, muito pelo contrário. Ele está alinhando o seu caráter, fortalecendo aquilo que está fraco em você. Porque, mais uma vez, coloque amor nas minhas palavras, mas se você estivesse maduro bastante para essa situação, para tal coisa, ou para viver tal situação, você não ficava ofendido. Você não se ofendia com tanta facilidade. Então, mais uma vez, fortaleça suas emoções. Compreenda que a correção do Senhor não é rejeição, mas sim amor disfarçado. É isso. A correção do Senhor é amor disfarçado. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Minha oração é que o Espírito Santo venha de encontro a você aí agora, que Ele derrame sobre você perseverança, para que você permaneça no caminho com Ele, para que você persevere em meio à correção, persevere em meio à ofensa, porque do outro lado existe maturidade para você, para que você se torne santo como Ele é, irrepreensível e imutável, para que você mude o ambiente ao seu redor e não seja mudado pelo ambiente ao seu redor, para que você faça a diferença e seja luz nessa geração corrompida. Então essa é a palavra que eu deixo para vocês. Pessoas que permanecem fiéis enxergam a correção de Deus como amor e enxergam a correção de Deus como inclusão na paternidade dele. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo para vocês e tchau, tchau.